juízo muito mais severo. E o verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizem: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, o que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele pelo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Só até aí, para a gente fazer uma breve reflexão, porque é uma lista longa de acusações que Jesus dirigiu aos fariseus, os escribas. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram exatamente a religião oficial da época que havia. E Jesus estava dizendo que eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? É a pessoa que diz... Se ele está tão preocupado com a altura da saída, não está preocupado com a vida dele. É o quê? É um hipócrita. E tem muitos hoje em dia também, sabia? Colo danado, cuidado. E você não podia entrar no quartel de todo jeito, tinha que entrar na posição do sentido, e tinha que se apresentar, e tinha que sair marchando, entendeu? Na hora que fosse almoçar era do mesmo jeito, tinha que entrar em fila, como é que fala? Entrar em formação, aí tinha que bater continência, e aí o pessoal, assim, o quartel tem essas coisas, né? Mas aí esse cara ele era exagerado, ele queria os mínimos detalhes. Aí depois foi descobrir que ele estava desviando o dinheiro do batalhão. Aí um rapaz querer ser tão certo, né? Devia ser certo também, assim. Mas aí, observa, é o que está escrito aí. Hipócritas. Aí Jesus diz assim: ai de vós. As pessoas da religião que praticam isso, elas são 10 vezes mais culpadas. Sabia? Porque a pessoa do mundo, ela só prejudica ela mesma, mas a pessoa na religião, ela afeta todos. E principalmente afeta a Deus. O problema está aí, entendeu? Enquanto você está afetando só você mesmo, menos mal, né? Você está pagando pelo que deve. Mas quando você começa a colocar a vida no mesmo caminho que você está desencaminhando, aí a sua culpa aumenta. A situação desses homens aqui. E sai de vós, porque vocês nem entram, nem deixam os outros que querem entrar. Aí eu achei interessante essa passagem que ele fala assim: vocês rodeiam a terra e o mar para fazer um prosélito. O que é isso? Um prosélito. Um prosélito é? Um prosélito era um seguidor. Entendeu? Era para trazer uma pessoa para se batizar, como a gente costuma fazer aqui na igreja, né? Vamos evangelizar alguém, né? Dar um estudo bíblico para trazer alguém para a igreja, para a pessoa se batizar. E esse na Bíblia é chamado prosélito, né? E no caso aqui dos judeus não era assim que ocorria, né? Eles ensinavam a lei, a Torá, e educavam a pessoa na Torá. E quando a pessoa se convencia, eles traziam para a religião judaica. E assim era trazido o prosélito para a religião judaica, e ele então se tornava o quê? Um súdito de Deus, um filho de Deus. Era isso que Jesus falou? Você prestou atenção no verso, ele diz aí que
tornava a pessoa merecedora do inferno, igual eles eram merecedores. Não foi isso que ele falou aí? Vocês viram aí? Uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Aquele cuidado, isso aí mostra muito, irmãos, porque existe uma falácia grande no mundo religioso de hoje, que é esse negócio de pregar o evangelho, evangelizar, trabalho missionário. Todas as religiões dizem que pregam o evangelho. Você pode observar aqui, ó, que os próprios judeus, eles acreditavam que estavam pregando a mensagem de Deus, as boas novas de Deus. Mas o que é que eles estavam pregando? Uma mensagem que condenava as pessoas ao inferno. Já imaginou? Será que hoje é diferente? As pessoas, muitas vezes, elas pensam que estão pregando o evangelho, e na verdade estão fazendo essa mesma coisa aqui, ó, tornando as pessoas 2 vezes merecedoras do inferno. Em que sentido a pessoa se torna merecedora quando prega o evangelho? Quando eu fui evangelizado, comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir pregações do evangelho de pastores, né, de pessoas que eu achava que entendiam a Bíblia. Essas pessoas me ensinaram a criticar e a condenar os adventistas, a criticar e a condenar quem guarda o sábado, entendeu? Essas pessoas que pregam a Bíblia, que dizem que são pastores, elas ensinam, elas poderiam simplesmente se ocupar em pregar o evangelho, não era, Divan? Não ensinar ninguém a odiar outras pessoas. Mas aí, ao invés de ensinar o que a Bíblia diz, eles começam a dizer para você, ó, isso aqui é uma seita. Quem guarda o sábado é uma seita. E você vai formando um pensamento que não era seu. Foi ele que colocou na sua cabeça. É ou não é? Ele coloca na sua cabeça aquilo ali. Então, ele vive no erro, ele vive na rebelião contra Deus, ele vive contrário à lei de Deus, à vontade de Deus, e ainda ensina outras pessoas a seguir aquele padrão. É exatamente o que faziam os escribas e fariseus aqui da época de Cristo. Só que eles faziam num outro contexto. O contexto que nós vivemos é exatamente esse. Muitas multidões de pessoas não conseguem dar ouvidos à verdade que Deus envia para elas, porque eles são impedidos pelos líderes religiosos. Pelas pessoas que deveriam estar ensinando a verdade, estão simplesmente desencaminhando as pessoas da verdade, ensinando a aborrecer e a odiar as leis de Deus. Essa é a obra do diabo. Foi exatamente essa atitude que fez Lúcifer ser expulso do céu. No reino dos céus, ele habitou na presença de Deus, desfrutava das maravilhas, contemplava a majestade de Deus. Mas aí começou a questionar e começou a dizer que Deus era injusto, começou a dizer que as leis de Deus eram más e começou a mostrar desagrado com aquilo. E é interessante, mas que esse mesmo espírito dele está presente hoje nas religiões do mundo. O espírito de desarmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Quando você vai dar estudo bíblico a alguém e você começa a falar e começa a pregar sobre o sábado, a pessoa se revolta, mas ela se revolta não porque ela tem argumentos, mas sim porque ela foi educada por esse tipo de líder, por esse tipo de religioso, que ensina a pessoa a aborrecer a lei de Deus, que ensina a pessoa a ser contrária à lei de Deus. Eu estava conversando com um pessoal lá, né, que eles são religiosos assim, dessas igrejas. Aí ele chegou para mim e disse, olha, vocês estão no Velho Testamento, vocês estão no tempo da lei, vocês estão no Egito, né? Vocês ainda estão na escravidão do Egito. Não, você ainda está carregando um fardo pesado. Você está debaixo de uma obrigação terrível. Aí eu disse, rapaz, isso aí foi exatamente o que o diabo disse para Deus no céu. É exatamente isso. Que a lei de Deus era uma obrigação terrível, que não era para ele obedecer, não era para ninguém obedecer. Que a lei de Deus era um fardo, os mandamentos de Deus eram um fardo. Vá para a Bíblia, veja o que a Bíblia diz, lá em 1 João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus disse assim em João 15, obedeço os mandamentos, meus mandamentos, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai. Em João 14, verso 14, é João 14, verso 15, ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe, os mandamentos de Deus, eles não são um fardo pesado. Os mandamentos de Deus, eles não são uma obrigação. Os mandamentos de Deus, eles não são
uma maldição antiga, né, do Antigo Testamento, como eles querem dizer. O mandamento de Deus, ele é exatamente o contrário. É uma bênção. A maldição, o fardo, a condenação é o resultado da transgressão dos mandamentos de Deus e não da obediência aos mandamentos de Deus. Observe a confusão que as pessoas fazem. A pessoa que segue a lei de Deus e obedece a ela, o resultado é paz. O resultado é um fardo leve, como Jesus falou, né? Um jugo suave. Você entra na graça de Cristo e ele lhe torna alinhado com a lei de Deus. Capacita você a obedecer a lei de Deus. Como é que isso pode ser um fardo? Ainda mais em relação ao sábado. As pessoas dizem assim, olha, o sábado é um fardo, né? Isso é uma obrigação. Como é que um dia de descanso pode ser um fardo? Tem lógica? Não tem lógica. O problema todo é que eles transferiram as bênçãos e os privilégios do sábado e transferiram para o domingo, entendeu? Uma vez a menina veio aqui para a igreja, eu perguntei, né? Qual é o melhor dia da semana para você? Ela dessas igrejas aí. Ela falou, é o domingo. Por que é o domingo? Por que o domingo é o melhor dia da semana? Para as pessoas do mundo. Porque é exatamente o dia que ele não trabalha, o dia que está em casa, pode ficar com a família, pode ir passear. É o melhor dia da semana, não é? Mas só que o que a Bíblia falou é que essas características elas devem estar em que dia? No sábado. Aí o ser humano foi lá, transferiu essas características e colocou no domingo. Aí disse que o sábado é um fardo. Um negócio sem lógica. O sábado é exatamente o melhor dia da semana, o dia especial em que você descansa. Observe, o pensamento que a pessoa tem em relação ao domingo é o pensamento que ela deveria ter em relação ao sábado, porque foi o propósito de Deus para esse dia, foi esse. Conceder ele como um presente. Se ele As pessoas dizem assim, não, Jesus nos libertou do sábado. Jesus nos libertou do sábado. Como se o sábado fosse algo que nos prejudicasse. Como é que ele vai nos libertar de algo bom? É um negócio interessante isso. É a mesma coisa de chegar na sua casa, Divan, chegar lá e dizer, Divan, me dê a chave do seu carro agora é meu, porque eu estou libertando dele. Vou lhe libertar do seu carro. E aí, você ia se sentir bem? Eu chego na sua casa e só vou levar sua televisão para mim e vou lhe libertar dela. Porque ela é um fardo para você. É a lógica das coisas. Aí por que eles acham que tem sentido essa lógica? Por quê? Porque eles transferiram todas as características positivas do sábado e colocaram no domingo. Isso é mudança. E aí sai para lá. E aí fica exatamente essa questão. O dia de sábado foi criado para ser uma bênção, para ser um descanso, um dia de alegria, um dia de paz, um dia de encontro com Deus, um dia feliz. Eu percebo que esse realmente era o melhor dia para Adão, sabia? Porque todo sábado ele recordava ali a história do dia que foi E se você hoje se dispor a fazer isso também, guardar o sábado, obedecer o mandamento de Deus conforme ele ordena, você vai perceber isso. É exatamente isso, é um privilégio. Mas se prepare, porque a pessoa que tentar fazer isso nesse tempo que a gente vive, é uma pessoa
sofrerá restrições, sabia? Sofrerá restrições. Essa crise aí, dessa doença que começou aí esse ano, ela está levando o mundo para isso, entendeu? Está caminhando para isso, para que se institua uma lei dominical, uma lei que favoreça o domingo. O Papa, ele fala sobre isso. Ele tem diversas cartas, né, que ele envia, chamadas encíclicas, né, encíclicas do Papa, em que ele fala sobre isso, a necessidade de honrar e respeitar o domingo diante da situação que o mundo está. A guarda do domingo, ela será dada ao mundo como um descanso para a natureza. Um dia em que as empresas deixam de emitir gases para que a natureza tenha um repouso daquela poluição. Um dia em que o comércio descansa, em que as pessoas podem se revigorar. Um dia em que as pessoas terão mais tempo para se dedicar à família. Aí de repente aparece um adventista lá no meio e diz: olha, isso aí está errado. Ele vai ser visto como o quê? Uma pessoa que é inimiga da família, uma pessoa que é inimiga da economia, uma pessoa que é inimiga da natureza. Mas o adventista é isso? Não. Eles criaram um sistema para fazer com que o mandamento de Deus seja dessa maneira. Mas o que é que estão fazendo? É simplesmente alterando aquilo que Deus criou. O dia da família, o dia do descanso da natureza, o dia de você estar separando para consagrar a Deus é o sábado. Aí você diz assim: não, mas tanto faz se é o sábado ou o domingo. Alguns raciocinam assim, né? O importante é que descanse. Só que não é bem assim com Deus. Deus, ele não negocia essas coisas. Ele simplesmente deixou escrito ali que o dele é o sétimo. Não, mas eu quero que seja o primeiro. Você pode querer que seja qualquer coisa, mas ele disse que é o sétimo. O pastor Mark Finn, ele conta uma ilustração no livro Deus, ele fala tempo de esperança, né? Ele fala assim que tem, imagina aí, né? Tem 7 mulheres. 7 mulheres ali. Imagina aí, Odivan, imagina aí eu que sou homem aqui, né? Tem ali 7 mulheres. Aí entre essas 7 mulheres, tem uma que é a sua, que você casou, né? Aí tem 7 mulheres. Mas aí, como você é casado com uma, você tem que escolher qual das 7? Pode escolher qualquer uma. Se ele escolher qualquer uma, ele vai estar sendo infiel. É exatamente isso, irmãos. Com Deus. Ele deixou ali 7 dias, mas ele escolheu um. Ele que escolheu, não foi nós, não é nós que escolhemos. Né? É ele que escolheu. Se eu escolher qualquer um, eu estarei sendo infiel com Deus. Se eu escolher o que ele disser que é para mim, então eu estarei sendo fiel a Deus. É exatamente esse é exatamente o ponto que se desenvolve diante de nós no mundo de hoje. Muitas pessoas vão estar tão envenenadas nas ideias com essa questão do domingo, com essa questão dessa mensagem, que elas vão perseguir as pessoas que tentarem guardar o sábado, achando que as pessoas que querem guardar o sábado são fanáticas, as pessoas que querem guardar o sábado são aceitas. Se o sábado está na Bíblia, se o mandamento de Deus está na Bíblia, se o sábado representa a obediência, a submissão a Deus, conforme Ele ordenou. Jesus disse assim: se odiaram a mim, odiarão a vós. Se é o próprio dono da casa chamaram Beelzebul, o que farão aos seus conservos? Essa é a mensagem para esse tempo. Essa é a mensagem que irá abalar o mundo. Ela parece ser uma mensagem insignificante hoje, mas quando se começar a falar sobre a necessidade de respeitar o domingo, você vai ver essa mensagem causar um alvoroço no mundo religioso afora. Quando você começar a ver leis ordenando as pessoas a reverenciar e a respeitar a santidade do domingo, você vai perceber isso causando um alvoroço no mundo, porque aí vai chamar a atenção das pessoas para o sábado. E assim se dará
o conflito final do povo de Deus contra as forças do mal, dos selados de Deus contra aqueles que recebem a marca da besta. Nós não precisaremos lutar com nossas forças, nós precisaremos simplesmente obedecer o que Deus manda. E fazer isso será extremamente difícil para o povo de Deus. Ficar do lado de Deus nesse tempo será algo que vai exigir grande sacrifício do povo de Deus. As pessoas que quiserem ser fiéis a Deus, elas vão ter que abrir mão de muitas coisas. A grande maioria das pessoas do mundo vai aceitar a marca da besta com a maior facilidade, com a maior tranquilidade. Porque a marca da besta, ela vem exatamente favorecer aqueles que se sujeitam a ela. Ela vem conceder privilégios, vantagens. Ela vai permitir que você saia de casa, vai permitir que você se desloque de uma cidade para outra. Mas aqueles que se recusarem a ela, vão ficar em confinamento, vão ficar em quarentena, vão ser proibidos de sair de um lugar para outro. Vão ser obrigados a entrar em campos de... Isso aí é terrível. Eles estão preparando, né? Campos, eles falam que são hospitais, né, para cuidar das pessoas doentes, mas é lugares para colocar pessoas que se rebelam contra as leis. Isso não é um hospital para lhe tratar, mas na verdade é um campo de concentração para lhe prender. Isso é o que está sendo preparado no mundo, para todos aqueles que se recusarem a se submeter ao sistema que está sendo implantado no mundo. Já começou a ser implantado esse ano. Eu oro a Deus e peço a Deus que a gente tenha tempo de se preparar. Porque quer a gente se prepare ou não, ele vai cair sobre o mundo como uma terrível surpresa sobre as pessoas. Quando as pessoas abrirem os olhos para enxergar o que é que está em volta delas, vai ser algo realmente desesperador. E isso está sendo implantado no mundo hoje. Nos próximos anos nós veremos cada passo sendo dado nesse sentido. As leis humanas, como eu falei aqui outro dia, né, cheio de coação. Eles não dão a opção de você escolher o que você quer. Eles dizem, faça isso aqui se você quiser viver entre nós, se você quiser continuar a sua vida normalmente, siga o que a gente está dizendo. Siga a nossa cartilha. E aqui é que vem um ponto-chave que eu gostaria de falar para vocês aqui. Qual é a mensagem para hoje que ninguém está falando? É essa mensagem. Observe, os pastores não pregam sobre isso. Eles dizem que a gente deve continuar fazendo caleb para batizar as pessoas e não adverte as pessoas para abrir os olhos para entender isso. Olha, batizar pessoas é uma coisa muito boa, né? Batizar foi o que Jesus mandou, né? Ide por todo mundo pregando o evangelho a toda a criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tinham ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma mensagem, é uma mensagem de Deus que Deus mandou, é uma mensagem para esse tempo de pregar. Só que aí existe uma mensagem também de advertência, uma mensagem de preparo, uma mensagem de urgência. Na Bíblia também fala dessa mensagem, que é a mensagem do selamento de Deus. Receber o selo de Deus é um passo além. Jesus falou assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus disse: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que leva para a perdição. Tem muitos que falam sobre isso. Olha, vamos fazer o trabalho da igreja e tudo vai voltar ao normal, né? As pessoas dizem assim, né? Vai tudo voltar ao normal, vai tudo ficar bem novamente. Não é essa a mensagem de Deus para esse tempo. As coisas vão ficar piores. Cada ano que passar daqui para diante, as coisas vão ficar piores. Você pode pensar assim, mas que mensagem negativa é essa? É exatamente a mensagem que eu estou falando para vocês. É a mensagem da porta estreita. Cada ano daqui para frente vai ficar pior. Se a igreja perdia membros até esse ano, a partir de agora possivelmente ela perda mais. Porque você observa que as pessoas que se batizam muitas vezes, elas são pessoas que não estão dispostas a enfrentar a oposição.
Eu não quero julgar, eu não quero nem generalizar, dizer que todos são assim, né? Mas você observa, né, ao longo dos anos que qualquer coisinha, qualquer desculpazinha, a pessoa já não quer mais vir para a igreja. Uma simples chuva que está caindo aí, não vou mais para a igreja. Imagina ter que lidar com restrições. Imagina você ter que lidar com proibições. Muita apostasia. As pessoas que quiserem ficar do lado de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, serão pessoas que terão que se acostumar com isso. Se acostumar em abrir mão de privilégios, de vantagens, em abrir mão da própria vida. O livro de Apocalipse ele fala sobre isso. Ele diz, aqui está aqueles, né, que enfrentaram e venceram a besta. São pessoas, lá em Apocalipse 12 fala isso. A palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O povo de Deus terá que ser confrontado com a própria morte, mas permanecer ao lado de Deus. É essa fé que nós precisamos para hoje. É esse preparo que nós precisamos para hoje. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos fazer evangelismo, precisamos trazer as pessoas para a igreja, sim. Só que nós precisamos também ensinar as pessoas que é exigido delas um preparo a mais, uma consagração a mais, não só para as pessoas que vêm para a igreja, mas pessoas que já são da igreja também. Coragem, fé e disposição para vencer. E aqui está o ponto, né? Hoje é o tempo da gente se preparar, hoje é o tempo da gente seguir a orientação que Deus manda, né? O que é que Ele quer para mim, eu tenho que fazer isso para me preparar. E muitas pessoas não dão atenção a isso. Depois eu penso nisso. Aí de repente acaba o tempo de se preparar e depois ele vai querer se preparar e não dá mais tempo. O tempo é hoje. A história de Moisés com o povo, ele disse, o povo era para ir, era para entrar na terra prometida, o povo disse, não tem como, a gente não pode, os homens são gigantes lá, a gente é gafanhoto, a gente não tem força, eles são mais fortes, mas Deus está mandando que vocês vá, o povo não quis ir. Aí Deus disse, aí Moisés foi falar com Deus, Senhor, o povo, por pouco eles me apedrejam, eles querem me matar, porque eu quero que eles entrem e o Senhor mandou eles entrar e eles não querem ir. Aí Deus disse, leva a mensagem para eles, já que eles não querem ir, então eles vão passar 40 anos vagando no deserto. Como a gente costuma dizer aqui no sertão, vai batendo para cima e para baixo aí, até morrer tudinho aí no deserto. Aí Moisés chegou, o povo disse, você disse que não quer ir, Deus disse, você pode ficar aí no deserto. Aí quando Moisés falou isso, o povo disse, agora a gente quer ir. Aí Moisés disse, mas já Deus falou para vocês que não vão mais. Na hora que Deus disse que era para vocês ir, vocês não quiseram ir. E agora Deus disse que não é para ir mais, vocês querem ir? Observe, tudo às avessas, né? O pensamento humano. Mas não, mas na primeira vez ele disse que era para a gente ir, então a gente vai. Não, mas agora vocês já disseram que não queria ir, então ele disse que não é para ir mais. Mas nós vamos assim mesmo, aí foram. Chegaram lá, aconteceu como eles disseram, né? Fugiram diante dos inimigos, perseguiram, aí voltaram envergonhados. Nós precisamos seguir as orientações de Deus no que diz respeito ao preparo. Prepare-se. Eu preguei aqui, eu acho que no sábado passado, né? Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu me lembrei dessa passagem lá em Amós, né? Fala sobre isso. E aqui nós vemos, irmãos, que a mensagem de Deus é essa. A mensagem que Jesus fala aqui é essa. O preparo seu, o preparo meu é você e Deus, não é você buscando a Deus, é você seguindo aquilo que Deus demonstrar. É você orando a Deus e pedindo a Deus a revelação. Muitas pessoas elas querem que alguém mostre, né? Que alguém chegue ali e diga assim, 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 assim. As pessoas são facilmente enganadas. Porque geralmente, você observa aqui, a religião oficial da época de Jesus eram os escribas e fariseus. O que é que eles faziam? Ensinavam as pessoas o errado. Será que hoje em dia é diferente? Você esperando que alguém lhe oriente, que alguém lhe
e lhe ensine, e de repente a pessoa lhe ensina exatamente o contrário. Aquelas pessoas que estão ensinando o caminho de Deus, que estão ensinando a lei de Deus, o mandamento de Deus, os outros estão dizendo que eles são uma seita, que são do diabo. Tem algumas pessoas que dizem que são do diabo. E as pessoas que estão ensinando um caminho que é contrário à vontade do inimigo, é as pessoas que estão dizendo que é de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus. Que o Senhor nos abençoe e nos livre desses enganos. Que o Senhor nos dê a fé de Cristo. Amém? Está escrito em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É isso que nós precisamos. É por isso que nós iremos orar agora. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã. Aprendemos, ó Deus, um pouco mais aqui sobre como era a realidade dos escribas e fariseus, que é semelhante à do mundo de hoje. As pessoas estão cada vez mais seguindo o pensamento de outras pessoas que estão desviando-las da verdade. Nós precisamos saber, ó Deus, qual é a verdade que vem de Ti e seguir o que o Senhor nos mandar. Estamos vivendo tempos difíceis e tendências de piorar ainda. Tomara que não, Deus, tomara que não. Mas sabemos que a Tua palavra fala que sobrevirá sobre o mundo um tempo de angústia. Precisamos estar preparados para isso. E só o Senhor que pode nos preparar, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. A Tua palavra diz que o Senhor é quem opera em nós o querer e o realizar. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a estar do Teu lado nesse conflito, que nós venhamos verdadeiramente te amar, te reverenciar e te obedecer e ter o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Para todos nós, para o Teu povo, é a nossa oração nessa manhã e nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém.